Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre um antigo livro, publicado, aliás, escrito em 1441, chamado A Imitação de Cristo, de um autor, um padre agostiniano chamado Thomas de Kempis. Um período conturbado que a igreja vivia naquela época, um livro simples, pequeno, porém muito profundo. Então a gente está conhecendo um pouco mais sobre essa obra, sobre o período que ela se encontra, entendendo um pouco mais sobre essa mística que veio lá da Idade Média, mas que é atemporal, é presente para os nossos dias. A gente está recolhendo os nomes de todo mundo que está ligando para cá, mandando e-mail, recadinho via WhatsApp. A gente vai fazer um sorteio, logo mais no final do programa, de 2 livros. Um exemplar da própria Imitação de Cristo, que é o livro tema aqui do programa de hoje, e um outro livro do padre Gilson Maia, que é superior do padre Guido, chamado O Jeito de Deus. Lembrando que o Jeito de Deus é uma expressão que está no próprio livro Imitação de Cristo, aliás, da terceira parte que a gente vai falar agora, onde vai aparecer a expressão Jeito de Deus. Liga para cá, manda e-mail ou mensagem no WhatsApp, no final a gente vai sortear, tá? Muita gente mandando aqui pra gente. Só um comentário rapidinho aqui, alguns amigos telespectadores mandando aqui, olha, parabéns, Eric, pelo receber o diaconato, etc., mandando aqui uma mensagem para mim. Na semana passada a gente fez o programa sobre isso, para quem não assistiu, eu ainda não sou diácono, eu sou subdiácono do rito maronita. Subdiácono, como a gente explicou bem semana passada, se você perdeu o programa, também acessa o nosso site, rs21.com.br, está lá. A gente falou sobre as ordens menores, está explicadinho certinho. O subdiaconato é uma etapa anterior ao diaconato, mas que está em desuso atualmente no rito latino. Mas nos ritos orientais, como é o caso, por exemplo, do rito maronita, da qual eu participo de uma paróquia maronita, a gente não recebe o diaconato direto, recebe primeiro o subdiaconato. Tem uma participação específica na liturgia, o subdiaconato, tem uma função específica. Mas ainda não é o diácono, né? Se Deus quiser, um dia chegarei a ser diácono, mas por enquanto só subdiácono. Aliás, a gente brincou, né, Padre Guido, semana passada, que o senhor também recebeu o subdiaconato em 1972. Um pouco antes de mudar a regra, né, Padre Guido? Foi. Mudou 2 meses depois, né? Eu recebi o subdiaconato e fiquei subdiácono somente por 24 horas. Subdiácono já é uma coisa rara hoje em dia, quanto mais fazer um programa católico, onde 2 pessoas receberam o subdiaconato, a gente estava brincando que isso é uma coisa rara. E é uma graça de Deus, né, Padre Guido? Sem dúvida. Bom, então continue mandando para cá e-mails, telefonemas, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio desses 2 livros. Ô, Padre Guido, antes do senhor falar da terceira parte, né, a gente estava falando sobre as 4 partes do que o livro é subdividido. A primeira, avisos úteis para a vida espirituais. 25 capítulos mais ou menos, capítulos curtos, rápidos, mas esse trecho de 25 capítulos influenciou diretamente, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, como já dissemos. Depois a piedade cristocêntrica, que é muito rica, que é o segundo período. A segunda parte. Antes do senhor falar da terceira e quarta, o autor, Thomas de Kempis, parece que ele ficou meio discreto. Ele não queria que as pessoas soubessem que foi ele mesmo que escreveu, Padre Guido? Como é que é isso? Exato. Olha, ele, a um certo ponto, ele escreveu uma frase em língua latina. Amanecere et proniro reputari. Vamos traduzir para o português. Estima ser ignorado e tido em nenhuma conta. Isto é, ele fazia questão de não ser conhecido, de não fazer nenhuma propaganda de si mesmo. Certo. Ele sentiu como uma inspiração dentro de si de publicar esses volumes de vida espiritual e fazer com que várias pessoas soubessem aproveitar do seu conteúdo. Padre Guido, será que é por isso, pelo fato dele mesmo não querer ser reconhecido? Aliás, até trechos, por exemplo, no segundo capítulo, que ele deixa meio claro isso, né? Que o importante é saber o conteúdo e não quem falou, ele mesmo quis se esconder. Será que é por isso que tem tanta lenda? Muitas pessoas atribuem que esse livro, por exemplo, foi escrito pelos anjos, ditado pelos anjos. Sim. Porque tem muita lenda sobre isso, né? Sim, e nasceram várias lendas ao redor da história desse livro, né? Até que, enfim, foi finalmente publicado no papel. Aí as coisas viraram muito mais sérias, né? Certo. Porque através da imprensa nós conseguimos chegar exatamente ao texto original, né? E foi aprovado, e como disse já no primeiro bloco deste programa, este livro foi colocado em segundo lugar logo após da Bíblia.
Então quer dizer que foi muito popular mesmo. Exato, e se tornou um texto de catequese também. Esse é o caso de introduzir a terceira parte. Vamos lá, vamos então para a terceira parte. Porque ele, na terceira parte, que é a parte mais, digamos assim, com mais capítulos, né, são 59 capítulos, ele abre um diálogo, um colóquio entre a alma e Deus, um colóquio íntimo. Deus, digamos assim, se apresenta como ou um pai ou um professor, digamos, que responde às perguntas do aluno. O aluno que quer saber, não se trata de nenhuma ciência ou disciplina da história, da geografia e da companhia, mas da vida espiritual. Aliás, eu acho que o senhor já está respondendo a pergunta do nosso telespectador José Ronaldo, da cidade de Careaçu, Minas Gerais, porque ele está dizendo, olha, esse livro, Imitação de Cristo, ele é sempre voltado para aspectos teóricos ou tem a parte prática? Não. Parece que o senhor está dizendo de uma parte prática. Exatamente, a parte prática. E a parte fundamental desta terceira, digamos assim, terceira parte do livro é exatamente uma valorização dos sinais gratuitos que nós recebemos na nossa vida através da vida sacramental. Certo. Por isso, né, ele diz que quando nós apreciamos e colocamos em prática os frutos dos sacramentos, estaremos agindo conforme o jeito de Deus. Só repete para a gente como é que chama essa terceira parte, Padre Guido? É o diálogo, o colóquio íntimo da alma com Deus. Né? Por exemplo, a alma pergunta para Deus, olha, me confessei faz 3 meses, estava verdadeiramente arrependido, mas olha só, agora me preparo para mais uma confissão e olha os mesmos pecados. E aí intervém a voz de Deus, não desanime, não é fácil conseguir uma vitória, o que eu quero é ver a tua boa vontade, procure evitar as ocasiões. Isto é, temos uma resposta de Deus diante daqueles que são os problemas do comportamento da fraqueza humana. Aliás, essa história das pessoas, de repente, repetirem os pecados, os mesmos pecados em algumas ou em várias confissões, tem uma passagem de São João Maria Vianney, não tem, Padre Guido? Que ele comenta, o senhor vai saber comentar melhor que eu, em outras palavras, que se a gente conseguir vencer pelo menos uma dessas misérias, já é grande coisa, né? A frase certa de São João Maria Vianney, Santo Cura d'Ars, se o homem vencesse definitivamente, desde as raízes, ele usa esta palavra, certo, um pecado na vida, já seria um grande santo. Olha só. Exatamente. E nesta terceira parte, notamos também um pormenor. Digamos uma linguagem tipicamente humana. Deus mostra que não admite um segundo Deus paralelo. Certo. Diríamos Deus é ciumento, desculpa a expressão. Isto é, não admite que haja um outro Deus. E Deus mostra para o aluno aqueles que são chamados hoje em psicologia os mecanismos de defesa. Certo. Isto é, se Deus não ocupa o primeiro lugar na minha vida, o que é que vai ocupar o primeiro lugar? Um capítulo da novela, um jogo de futebol, uma roupa, uma bela, gostosa comida, um animal de estimação, uma moto, um carro, etc. Um status social. Um status social, o dinheiro, etc. Estes são os pequenos deuses, todos escritos com a letra minúscula, e que atrapalham o caminho para Deus. Certo. Quando nós lemos, por exemplo, a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, encontramos um episódio curioso. Dentro de um livro de devoções, ela guardava uma pétala ressequida, né, de uma rosa que ela tinha recebido de um garoto, sabe, quando era menina, aqueles amorzinhos de crianças, né? E ela guardava sempre esta pétala com amor, com carinho, até que ela descobriu que tinha um afeto, digamos assim, para aquela pétala de rosa.
Ele simplesmente tirou daquela página e colocou no lixo. Ele percebeu que era um obstáculo para mostrar todo o amor para com Deus. A gente está discutindo aí o primeiro mandamento, né, Padre Guido? De amar a Deus sobre todas as coisas, né? Portanto, nesta terceira parte, Deus dá este livro dá uma grande alerta para evitar que triunfem em cada um de nós os mecanismos de defesa que são um sinal de um grande vazio. Assinei a um capítulo da novela ou um jogo de futebol. Mas o que acontece? Mesmo que o resultado do time, do coração, seja dos melhores, daqui a 2, 3 dias ninguém mais fala. Tudo é passageiro. Por isso Deus dá uma aula para adquirir aqueles valores que são superiores ao tempo. Tem tudo a ver com, a gente falou agora há pouco, o episódio de Santo Inácio de Loyola, né? Quando ele pensava numa glória militar ou no triunfo do seu exército, ele ficava feliz temporariamente, mas logo depois vinha a tristeza. Quando ele começou a ter contato, a aprofundar com os grandes santos da igreja, né? Por exemplo, São Basílio eu sei que ele leu, mas outros santos que ele leu no seu ferimento de guerra, o senhor mesmo disse agora há pouco, uma alegria que não passava mais. Sim. E aí começou a conversão desse grande santo. Exato. E ele é mais ainda... Esta terceira parte manifesta exatamente o jeito de Deus. Ed é enriquecida com várias passagens evangélicas. Certo. Quando, por exemplo, nós notamos aquele moço que está citado nesta parte, que pede para Jesus, olha, procuro viver bem, observo os mandamentos, digamos, eu procuro evitar até as ocasiões do mal. O que me falta para sentir-me plenamente realizado? E Jesus dá logo umas dicas. Dá os teus bens aos pobres, depois vem e segue-me. E é aí que este moço vira as costas, vai embora triste, diz o Evangelho, porque era rico, deixando até Jesus muito triste, a tal ponto que Jesus soltou aquela famosa frase: é mais fácil para um camelo passar pelo furo, né, de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vejam que Deus não tem nada contra as riquezas, mas tem muito contra o amor excessivo aos bens materiais. Certo. Por isso é a terceira parte de 59 breves capítulos, é altamente didática. Eu aconselharia a tantas pessoas que estão acompanhando o nosso programa de adquirir este livro da imitação de Cristo. Todas as grandes editoras têm. Não é difícil conseguir esse não, livro, né, se encontra facilmente. Aliás, esse livro, Imitação de Cristo, que é o tema do nosso programa, né? Aqui Tomás de Kempis, a gente está aqui com uma unidade, a gente vai sortear esse exemplar aqui no final do programa. Nós falamos que a expressão jeito de Deus estava contido aqui, sim, que é o título do outro livro que a gente está sorteando, do padre Gilson Maia, né? O jeito de Deus. Então, justamente essa expressão está nessa terceira parte, sim, né, Padre Guilherme? Porque é assim que Deus age. Este é o jeito de Deus, né? Isto é um Deus que se torna visível na realidade da nossa vida, que aponta o caminho certo e que depois olha para nós e diz: agora, você sabe qual é o caminho? Vai, pratica, acompanha, faça isso. Por isso ele mexe com a parte mais íntima. Inclusive, adianto, quem vai receber este livro do Jeito de Deus, é um livro muito bem escrito. Eu fiz questão, inclusive, o padre me presenteou, ainda antes da publicação, para dar até uma lidinha, né, uma revisão. Certo. E se trata exatamente, ele escreve este livro em chave vocacional. O jeito de Deus quando chama uma pessoa para realizar uma obra, digamos assim, de colaboração direta com Deus. Agora, o senhor é suspeito para falar, porque os rogacionistas estão sempre preocupados com as vocações, né? Exato. Falando, se alguém, inclusive, quisesse adquirir este livro, entre em contato comigo, pode mandar e-mail, fica tranquilo que a gente vai
entregar com muita alegria, porque são instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para entender o jeito de Deus e como é importante dar a Ele uma bela resposta. Muito bem, então falamos de 3 subdivisões até agora. Avisos úteis para a vida espiritual, que são os primeiros 25 capítulos. Depois, piedade cristocêntrica, que são 12 capítulos. A terceira parte, colóquio íntimo da alma com Deus, que é a maior parte do livro, são 59 capítulos, Sim. Onde a gente falou, recapitulando aqui, onde a gente encontra essa expressão jeito de Deus, onde, por exemplo, a análise dos sacramentos estão presentes ali no livro, e tudo aquilo que o Padre Guido explicou de mecanismos de defesa e toda essa mística interessante que o Padre Tomás de Kempis coloca ali para a gente nessa terceira parte. E a quarta parte, Padre Guido? A quarta parte, meus irmãos, trata da devoção à Eucaristia e da dignidade do estado sacerdotal. Isto é, repito que este livro inicialmente foi destinado aos padres religiosos e religiosas. Como o sacerdote deve aproximar-se da Eucaristia, celebrar a Eucaristia, como o padre deve comungar com a devida preparação e o devido agradecimento, e depois esta devoção da Eucaristia, que é fundamental na vida do sacerdote, transmitida também aos leigos, de maneira que todos sintam a necessidade de estar em perfeita comunhão com Deus, seja uma comunhão sacramental, como também uma comunhão espiritual, sentindo esta presença de Deus e fazendo de tudo para que, com Deus dentro de nós, a nossa vida possa melhorar 100%. Eric, é importante avisar os nossos amigos que naquela época, estamos no ano 1400, 1500, digamos assim, não era permitido, como nos dias de hoje, comungar até diariamente. Era um costume diferente, né, Padre? Era um costume diferente. Os fiéis podiam comungar somente uma vez por mês. Uma vez por mês. Sim. Temos a história registrada, inclusive, na vida de São Luís Gonzaga, jovem também ele jesuíta, né? Que nem chegou ao sacerdócio, faleceu somente com 22 anos de idade, que, ao passo que os demais seminaristas comungavam uma vez por mês, ele tinha uma licença especial do seu diretor espiritual de comungar uma vez por semana, exatamente nas quintas-feiras, né? Uma coisa que é tão comum para a maioria dos católicos que agora estamos assistindo. A gente vai à missa todo domingo, a gente comunga todo domingo, a grande maioria dos domingos, aqueles que estão preparados, estado de graça, etc. Agora, naquela época, uma vez por mês só, e em casos especiais, como é o caso de São Luís Gonzaga, uma vez por semana. Exato. Não sei se temos ainda um tempinho para lembrar uma passagem, por exemplo, porque os exemplos comovem. Certo. Um dia, Luís Gonzaga, que não era quinta-feira, ele entrou na igreja para participar da missa com aquele desejo de comungar, mas não era quinta-feira, portanto não podia. Ficou lá no último banco. E quando viu os fiéis na hora da comunhão sair dos bancos para comungar, era o dia deles, digamos assim, ele sentiu tanta necessidade e olha o que aconteceu. O padre, quando mostrou a hóstia consagrada, a hóstia saiu das mãos do padre numa altura de 2 metros, percorreu no ar o corredor central da igreja, todo mundo ficou olhando onde é que ia esta hóstia, foi diretamente na boca de Luís Gonzaga. Olha só, os santos realmente viviam uma mística linda, interessante, né? Quem não conhece São Luís Gonzaga, vale a pena conhecer um pouco mais sobre a vida dele. Um jovem, padroeiro inclusive da juventude na igreja, sim. Um jovem jesuíta, morreu com 21, 22 anos de idade, não chegou a ser sacerdote, era de origem nobre, São Luís Gonzaga era de origem nobre. O pai dele queria que ele continuasse os negócios da família e continuasse na nobreza. Ele não, ele quis ser pobre, jesuíta, cuidou de muitos doentes, adquiriu então
a doença daquelas pessoas que eles cuidavam e morreu logo cedo. Ele, inclusive, a imagem dele... Não sei se dá tempo, Bruno, você botar para a gente a imagem de São Luís Gonzaga. A gente nem tinha combinado, vê se você consegue preparar para a gente. A imagem de São Luís Gonzaga, a gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente mostra. É a imagem de um acólito, sim, porque nem padre ele chegou a ser. A gente vai para o intervalo, Padre Guido, a gente mostra a imagem de São Luís Gonzaga, logo depois, no próximo e último bloco do programa Eclésia. Não sai daí, a gente volta já já. Perfeito.